Olá, sexto ano! Nas últimas aulas, nós aprendemos um pouco mais sobre alguns métodos de separação de misturas. Você está lembrado? A catação, a peneiração, a separação magnética, a filtração e a decantação. Todos esses métodos que eu acabei de te falar são para separar misturas heterogêneas. Isso é, aquelas misturas em que a gente consegue identificar as suas fases, que a gente consegue identificar os seus componentes que tem ali dentro. Na aula de hoje, nós vamos começar a aprender um pouco mais sobre a separação de misturas homogêneas. Misturas homogêneas, você está lembrado, né? São aquelas misturas em que a gente não consegue identificar os seus componentes. A gente visualiza apenas uma fase na mistura. E hoje nós vamos aprender melhor sobre um método de separação de misturas conhecido como evaporação. Acho que você já ouviu falar nessa palavrinha, não é? E aí, para você entender melhor como ocorre esse método, eu vou te dar um exemplo da fabricação do sal de cozinha. Você sabe como é que o sal de cozinha ele é fabricado? De onde é que vem o sal de cozinha? Então, vem comigo para aprender mais na aula de hoje. O sal, ele é produzido a partir da água do mar. Então, todo o processo de produção do sal inicia-se com a captação da água do mar. Então, essa água do mar ela é captada e ela é levada para alguns tanques, tá? Eu coloquei aqui na foto aqui do slide para você ver como é que são esses tanques. Dá uma olhadinha aqui do lado, ó. Esses são os tanques onde é colocada a água do mar. E aí, essa água ela vai passar por um processo de separação de misturas que é chamado de evaporação, que a gente já estudou sobre evaporação. Vamos ver se você lembra. A evaporação é quando tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, a água do mar que fica aqui nesse tanque, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Isso acontece em temperatura ambiente, utilizando-se da energia do sol, do calor do sol, do vento e tudo mais. Então, a água passa do estado líquido para o estado gasoso e somente o que vai acabar restando ali nesse tanque vai ser o sal, que está, no caso, no estado sólido, né? Esse processo de evaporação e cristalização do sal dura em torno de 9 meses, então é um processo bem lento mesmo. Depois dessa etapa, ele passa por essa outra etapa aqui, ó, que é onde algumas máquinas, como tratores, coloquei aí para você na imagem o trator, né? Carregam esse sal que surgiu, então que veio lá da evaporação, e juntam eles em montes. Olha aqui a figura do monte que eu coloquei para você. Esses montes podem chegar até 13 metros de altura, então é bem grande. E você sabe por que eles ficam em montes? Eles ficam assim agora para que aconteça o processo de secagem. E essa etapa da secagem pode durar em torno de 3 meses. Dos montes de secagem, o sal vai lá para a indústria, lá para as máquinas, e aí ele passa por mais alguns processos, onde ele vai ser moído, peneirado e refinado. Os grãos mais grossos são recolhidos e vendidos como sal grosso. Já os grãos mais finos, que passam pelo processo de moagem, são então vendidos como sal refinado. E aí a gente encontra diversos tipos de sal lá no mercado para comprar. Esse exemplo que eu te dei da produção do sal, ele é um exemplo do processo de separação de misturas conhecido como evaporação. A evaporação serve para separar misturas homogêneas, tá? Misturas homogêneas quando a gente quer obter o sólido somente. Então, ele serve para separar o líquido do sólido, mas a gente só consegue obter o sólido. No caso aqui, a gente separou a água do mar, mas conseguimos obter como produto final apenas o sal, que é o nosso sólido. Agora, chegou a sua vez de praticar. Então, eu vou te propor um desafio. Eu quero que você acesse o portal do aluno para ver qual vai ser a sua atividade de hoje. E hoje vai ter experimento. Então, entra lá para ver o que é. A nossa aula vai chegando ao fim. Por hoje era só. Qualquer dúvida, a professora está à sua disposição. Até a próxima e tchau, tchau!